paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Queria pôr um tema em cima desta palavra. E o tema desta palavra para nós nesta noite: a espera que agrada a Deus. A espera que agrada a Deus. Amém? Esse é o tema da palavra. A espera que agrada a Deus. Aqueles que esperam com paciência no Senhor é o que agrada a Deus. Aqueles que têm paciência, aqueles que entendem o propósito do Senhor, aleluia, é o que agrada ao Senhor. Esse Salmo 40, ele é lindo. Aqui, a situação que o salmista está vivendo, aleluia, ele levou a alcançar as maravilhas do Senhor sobre a vida dele, por causa da virtude da paciência. Por isso que Deus, ele se agrada com aqueles que esperam nele. Por isso que Deus se agrada com aqueles, aleluia, que são perseverantes em meia situação, em meio caos, adversidade, mas está crendo, porque sobre a vida dele, ou sobre a vida dela, ele tem uma base que é a oração, que é que fortalece o interior do homem. E por isso que a oração, aleluia, é o que faz acalmar o nosso ser. A oração nos tira do desespero que nós vivemos ou passamos. Por isso, quando nós esperamos a Deus, Deus, ele se agrada, porque nós entendemos e compreendemos que há um propósito em tudo que nós vivemos, em tudo que nós passamos. E aqui o salmista, aleluia, ele vai ver a maravilha de Deus, ele vai ver algo de Deus acontecer, porque ele teve paciência. Nós que somos cristãos, vamos falar assim, que temos orado dia e noite ou madrugada, o Senhor, ele tem visto, o Senhor, ele tem sondado o nosso coração, o Senhor, ele nos conhece das nossas fraquezas e limitações, e daquilo que nós temos clamado a Ele. Nós temos que crer, nós temos que acreditar, e nós temos que esperar no Senhor, porque o Senhor virá no tempo determinado dele. Só que muitas vezes nós, como ser humano, nós somos ansiosos, nós oramos e queremos uma ação rápida de Deus. Sei, entendo, compreendo, também tenho certeza e tenho a convicção também que há orações que são rapidamente respondidas, mas é com um propósito da parte de Deus. Mas há orações que nós faz diante dos pés do Senhor, do altar do Senhor, que parece que são demoradas, parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está te atendendo. Mas eu tenho uma palavra de despertamento para a tua vida. Não pare, persevere, clame, porque Deus, ele trabalha no oculto, Deus, ele trabalha no escondido, e Deus, ele está preparando o cenário para mim e para você. Deus, ele está preparando o banquete perante os nossos inimigos.
Por isso que temos que ter paciência. Nós temos que esperar o Senhor, aleluia, porque no tempo oportuno haverá a manifestação da glória do Senhor sobre a tua vida, sobre a minha vida. Aleluia. Por isso que o Salmo 40, verso 1 vai dizer: esperei com paciência o Senhor. Aleluia. Eu creio. Que você receba a paciência de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Por isso aqui, querido salmista, claro, Davi, ele aprendeu a esperar o Senhor. E isso é algo que nós devemos aprender rapidamente. Esperar o Senhor. Porque existe uma espera, aleluia, e esta espera que agrada a Deus. E quando nós esperamos em Deus e nós temos paciência, é onde Deus, Ele vai fazer tudo em detalhes. É onde Deus vai me surpreender e te surpreender. Só que nós precisamos aprender a esperar no Senhor. É tempo de nós, querida, analisar. É tempo de nós meditar. É tempo de nós aprender mais ainda com o Senhor. Porque quando nós pensamos que está demorando, mas é Deus que está trabalhando no interior do homem. Deus, Ele sabe dos seus limites. Deus, Ele sabe até onde você pode ir. Deus, Ele sabe até onde eu posso ir. Deus, Ele sabe. Por isso que a Escritura vai dizer que Deus, Ele não dá prova. Aquilo que você não pode suportar, Deus sabe dos seus limites. E Deus, Ele quer liberar uma virtude gloriosa. E essa virtude é paciência. É tempo de espera. É tempo de nós confiar. É tempo de nós crer. É tempo, querido, de nós, aleluia, se aproximar de Deus e compreender e entender que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle dessa sua situação. Deus, Ele está no controle em todas as áreas da tua vida. E Ele está dizendo para mim e para você: espere, confie. Aleluia, tenha paciência. Sabe que Deus está falando aqui no meu coração? Para algumas pessoas que estão nos vendo, para nós que estamos aqui nesta noite, aleluia, Ele está tirando a agitação da nossa vida. Ele está tirando essa ansiedade. E a agitação, a ansiedade, aleluia, nos deixa nervoso, nos deixa irritado. Mas a unção do Senhor está sendo liberada sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. O Espírito Santo que está dentro de você, está dentro de mim, está trazendo refrigério sobre a nossa alma. É tempo de nós ter paciência. É tempo de nós esperar em Deus. E Deus se agrada com aqueles, aleluia, que tem paciência, com aqueles que esperam no Senhor, com aqueles que obedecem ao Senhor e entende o propósito e sabe que nada foge do controle do Senhor. Por isso eu profetizo sobre a tua vida, meu irmão, aleluia. Não sei quanto tempo que você está esperando, mas Deus manda te dizer nesta noite de sexta-feira de despertamento que o Senhor, Ele está vindo ao teu favor e você vai contar algo maravilhoso. Você vai expressar, aleluia, as maravilhas do Senhor, porque você aprendeu a esperar o Senhor, aleluia. Então se prepare, porque o Senhor vai se revelar sobre a tua vida. Amém, glória a Deus. Aleluia, Pai, Tu és lindo. Jesus, nós cremos. Espere no Senhor e confia, Aleluia. porque Ele virá. Então nós precisamos aprender a esperar no Senhor.
Porque existe, igreja, existe isso, uma espera que agrada a Deus. Amém, Jesus. Por isso nós, como igreja do Senhor, nós precisamos esperar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Espere no Senhor, confia no Senhor. E tem aqui biblicamente que existem vários tipos de espera. Existem vários tipos de espera. A fé, querido, não é esperar. A fé não é esperar com paciência. A fé é esperar com paciência no Senhor. Amém. Glória a Deus. É onde a fé entra em ação naquilo que vivemos. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer que a fé é firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu creio, Pai. Então nós não vivemos por vista, mas está cheio de crente que vive por vista. Está cheio de pessoas, quando vê a situação, vê o caos, fica desesperado, fica com medo, fica ansioso, passa na mente dele ou na mente dela pensamento de morte, pensamento de destruição. Mas, querido, aqueles que esperam no Senhor têm esperança. Aqueles que esperam no Senhor, acredite que logo, logo, ou a qualquer momento, aleluia, Deus, Ele pode interferir em qualquer situação e mudar o quadro. Eu tenho certeza, eu acredito nesta noite que a tua fé não está no problema, a tua fé, aleluia, não está na tempestade, mas a tua fé não está no homem, a tua fé está em Deus. Se a tua fé está em Deus, é onde o Senhor vai mover, aleluia, céus, terra, é onde Deus vai transportar as montanhas para o outro lado, é onde nós veremos a glória, é onde que nós veremos, igreja, sinais do Senhor, é onde do nada as coisas vão acontecer, porque esperei, porque tive paciência, porque eu criei nas promessas, porque guardei a palavra do Senhor. Agora Ele está vindo ao meu favor e fazendo proeza. Aleluia. Eu Glória a acho que Aleluia. lá o equipe volte a serra, o equipe andar a serra, monte. Aleluia. Glória. Então você não vive por vista. Por isso que a fé não é esperar. A fé não é esperar com paciência. A fé é esperar com paciência no Senhor. Aleluia, Deus. Por isso que no Salmo 40, a palavra esperar no original tem um sentido de esperar, esperando, mostrando que a salvação é dinâmica. E pela fé esperamos no nosso Deus todos os dias. Glória a Deus. Eu espero no Senhor todos os dias. A minha fé é que a qualquer momento, ao decorrer do dia, milagres vai acontecer. A minha fé em Deus me faz acreditar, me faz entender, aleluia, que a qualquer momento, aleluia, o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Por isso que as Escrituras vai dizer: os sinais seguirão aqueles que creem. Aleluia. Eu creio, você crê, a sua casa crê, a tua família crê. Então se prepara, meu irmão. O sinal que você tem pedido a Deus vai vir sobre a tua vida. Ei, o milagre que você tem pedido a Deus vai vir sobre a tua vida. Ainda que a espera tenha sido demorada, ainda que tenha passado um ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa, a tua fé ainda está em Deus. E Ele manda te dizer nesta noite: eu me agrado porque você tem esperado em mim, mas tem me adorado, tem, aleluia, buscado meu reino, tem tido intimidade comigo, tem tido relacionamento comigo. Agora é o tempo que Deus vai
Salmo 40 diz aqui no original: a palavra esperar tem sentido de espera, esperando. Por isso que a tua salvação, querido, é pessoal. Deus, Ele é dinâmico. E quando esperamos pela fé no nosso Deus todos os dias, Ele nos surpreende. Eu creio, Pai. Aleluia. Entenda bem, Deus, Ele é dinâmico. Eu creio. Deus, Ele cria todo dia. Deus, Ele faz milagre todo dia. Ele é Deus. Ele é Senhor. E esse Salmo 40 é lindo. Isso é uma oração de Davi. Ele vai dizer no momento que o Senhor me tirou de um largo, de horrível lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Olha que lindo. E vai dizer: e pôs um novo cântico sobre a minha boca. O salmista vai dizer ainda: Davi, eu queria contar, eu queria dizer das maravilhas, que eu quero dizer que a sua espera, a virtude da paciência que Deus está liberando sobre a tua vida nesta noite, querido. Aleluia. Creia que Ele está colocando um novo cântico sobre a tua boca. Creia, aleluia, que Deus vai transformar a tua água em vinho. Ei, você vai ter sabor de mel. Aleluia, você vai ter gosto da tua vitória, porque você teve paciência, você esperou, você guardou a palavra de Deus, você não desacreditou. Aleluia. Por isso que Deus, Ele está ungindo a tua cabeça com óleo. Eu quero profetizar que o teu cálice vai transbordar. Eu quero profetizar que Deus, Ele está colocando um banquete na tua frente. Ainda que você está olhando para a situação, você não está vendo nenhuma saída. Aleluia, você não está vendo nenhuma porta aberta, você não está vendo nenhuma solução, mas há um Deus invisível, há um Deus que é verdadeiro, há um Deus que se move, há um Deus que vai interferir no teu coclônicos, aleluia, e vai mudar o seu cativeiro, vai mudar a tua realidade, vai transformar o teu vale de lamentação em dança, em alegria, porque você está esperando no Senhor, você está mostrando que a tua salvação é perfeita em Deus, que Deus, meu irmão, aleluia, Ele é perfeito, e basta somente uma palavra, tudo vai mudar. Aleluia. Aleluia. Creio, Jesus. Espere no Senhor. Amém. Queria viajar um pouco aqui biblicamente, Amém. viajar aqui alguns exemplos na palavra sobre espera. Amém, Jesus. Espere. Esperar no Senhor. O que dizer na espera de Noé? A Bíblia vai dizer no capítulo 8 de Gênesis, nós vamos ver a espera de Noé, que não foi, querido, para que as águas abaixassem, mas pela ordem do Senhor, para que todos nós, as nossas vidas, precisamos esperar a ordem de Deus. A espera de Noé não foi esperar as águas se abaixar quando veio o dilúvio. A espera de Noé, olha que interessante, esperando uma palavra, uma ordem de Deus. Amém. Glória a Deus. O que eu quero te dizer nesta noite, que muitas pessoas se perguntam, né? Quando vai passar essa situação? Quando vai passar essa dificuldade? Quando vai passar esse momento ruim? Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, para a minha vida, para a sua casa, para a tua família. Ei, só confie. Ei, só se santifique. Busca
nosso arrependimento, porque uma ordem no céu já foi dado ao meu favor, ao teu favor, sobre famílias, aleluia, sobre nações. Não se preocupe, querido, o Deus que nós servimos está no controle de todas as coisas. Ei, querido, a ordem nesta noite é esperar, querido, Deus falar. E Deus, Ele está falando para mim e para você: espere, confie, porque Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está saltando pelos montes, Ele está vindo para garantir na vida do justo, na vida da justa, a vitória do Senhor. Então espere, ei, porque uma ordenância de Deus está vindo sobre a tua vida. Amém, glória a Deus. Eu creio assim. Aleluia, Jesus. Desse jeito. A espera do povo de Israel parecia a morte para eles. Você conhece bem essa história. Aleluia. A espera que eles vão chegar e vão dizer para Moisés: você nos tirou do Egito para nos matar aqui no deserto. Tem muito crente assim. Ó, lotado, que já viu milagres, já viu sinais, já viu tanta coisa, hoje está friozinho. Hoje não tem nenhum ânimo, não tem nem mais alegria, não tem nem mais prazer. E não era tão fácil para esse líder Moisés guiar um povo num deserto. Mas Moisés, ele tinha uma espera, ele tinha uma paciência, ele entendia o propósito do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando Moisés se depara com o Mar Vermelho, é onde Faraó, suas carruagens estão vindo atrás, perseguindo para destruir o povo. Creio que por um momento Moisés assimilou e deu um twin na cabeça dele. Aleluia. E quando ele pensou clamar ao Senhor, Deus responde ele: Moisés, eis aí o cajado, toca sobre as águas e diga ao povo que marche. É isso que muitas vezes Deus espera de mim, Deus espera de você. Olhamos para trás, olhamos para frente, às vezes para a direita, para a esquerda, não tem saída. O momento todo queremos questionar ou murmurar ao Senhor, ou perguntar por que isso, por que está acontecendo. Mas Deus, Ele está dizendo para mim e para você: espere, confie, aleluia, marche, vai adiante. Há um Deus que está na nossa frente, há um Senhor que está comandando o teu exército, a tua igreja. Por isso que eu profetizo, meu irmão, que não haverá barreira do Senhor, não haverá impedimento. Assim diz as Escrituras: operando Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém pode impedir. Por isso eu profetizo sobre a tua vida: espere, confie, creia que as promessas vão se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Desse jeito, Senhor. Deus, Ele é contigo. Amém. Tem aquela espera que nós esperamos, Tiago, que nós somos muito apressadinhos, precipitados com as coisas. Lembra da espera de Saul? Não é de Saul não, Esaú. Me perdoe, Esaú. Lembra da espera de Esaú? A Bíblia vai dizer que quando Esaú voltava do campo, ele voltava faminto. Ele estava vindo do campo, ele estava faminto, querido, com fome. E ele voltava para a casa do seu pai. Mas no caminho surgiu uma proposta para trocar a bênção da sua primogenitura por comida. Está escrito lá em Gênesis 25, no capítulo 25 de Gênesis, no verso 29 ao 34. Esaú estava faminto e ele tinha toda a razão de estar com fome para não esperar. E às vezes nós estamos assim sedentos de alguma coisa. Eita Deus. Às vezes estamos assim preocupados
E às vezes damos um passo falso, é onde perdemos a nossa bênção, pelo prato de lentilha. O que eu quero te dizer, espere no Senhor, confie no Senhor, não seja igual a Esaú, querido. Ainda que estamos famintos, ainda que estamos com fome, espere, como diz a palavra do Senhor, quando Jesus foi tentado no deserto, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Ele estava faminto, Esaú. Só que Esaú, ele deu ouvido à sua razão. Aí que está aí. Não estou certo. Não estou na minha razão. Já esperei demais. Estou impaciente. Não dá para ficar esperando aqui. Nós precisamos agir. Vamos bater na porta ali. E Deus está dizendo: fica quietinho aí. Aleluia. E Deus está dizendo: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aleluia. É essa agitação que Deus quer tirar da minha vida e da tua vida nesta noite. Por causa dessa agitação de Esaú, por estar com fome, faminto, ele vai agir sem razão, ele vai se precipitar, ele troca a sua bênção, por não ter esperado até chegar na sua casa. Se ele tivesse chegado até a sua casa, ele ia comer aquele grisalho tão gostoso. Glória a Deus. Junto com seu pai. Mas o que eu quero, querido, dizer nesta noite, a nossa impaciência nos faz dar ouvido às nossas razões. Por isso que muitas pessoas falam: eu senti no coração. E se sentir dá medo, querido. Não é no sentir, é na intimidade. É nós estando sensível com Deus, é nós tendo convicção com Deus. Porque, querido, às vezes há muitos crentes que se precipita por não valorizar a bênção. Aí vai perder com Esaú, querido. Não soube esperar, não soube perseverar, e a bênção dele se perdeu. Cheio de crente que só fica rodeando a terra. 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. A vida não muda, não evolui, não cresce espiritualmente. Sabe por quê? Fica se precipitando, não tem paciência. Já quer fazer, acha que é profeta, acha que já tem a sabedoria do mundo. O que eu quero te dizer nesta noite: Deus não chama os capacitados, Deus ele chama, ele capacita, porque a sabedoria vem do alto, o conhecimento vem do alto, e o Espírito Santo é que nos prepara. Por isso que Deus está te preparando nesse tempo que Ele nos deu, querido, de ler a Bíblia, de orar e jejuar, porque depois dessa situação haverá muitas vidas sedentas, doentes, precisando de mim, de você, e nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, nós precisamos estar cheio da graça, cheio da humildade, da simplicidade, Ele, querido, para levar o amor de Cristo, a palavra de Cristo, para abraçar o doente, aleluia, para levantar o caído e dizer: o projeto de Deus ainda está de pé. Ei, ainda que você perdeu a tua paciência, ainda que você desacreditou no poder de Deus, mas como boca de Deus, como embaixador de Cristo, quero te dizer que ainda há esperança. Ainda há esperança, há esperança, há esperança.
Espírito Santo vai direcionar. O Espírito Santo vai falar e vai agir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Precisamos aprender a ter paciência. Precisamos aprender a esperar. Esaú perde a tua bênção. Toma cuidado, meu irmão. Estou falando sobre a espera. O que dizer a espera de Esther? História linda, você conhece também. Algumas mulheres vão conhecer. Nós vamos ver no capítulo 5 de Esther. Que ela entrou na presença do rei. Esther entra na presença do rei. Esther, ela foi tão sensível espiritualmente que ela esperou, aleluia, que o rei estendesse o cetro, para que ela então se aproximou. E quando ela se aproxima do rei, aleluia, é onde o rei vê graça nela. Rei vê humildade na vida de Esther. E ela espera, aleluia. E quando ela espera diante do rei, o rei vê graça sobre a vida dela. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, querido? Nós temos que esperar com humildade, com simplicidade, porque o Senhor, Ele vai estender o seu cetro, aleluia, e vai atender, querida, a nossa causa. O que eu quero te dizer esta noite, o Senhor está atento na tua tribulação, o Senhor está atento na tua dificuldade, e Ele está dizendo para mim e para você nesta noite, Ele está entrando com providência sobre a tua causa. Se você acredita nesta noite, receba a virtude, aleluia, do Espírito Santo, receba a virtude de espera no Senhor. Glória a Deus. Eu creio. Já vou parar por aqui, tem muita coisa, tá? Vai anotando. O que dizer da espera de Jó, o homem justo? Você não vê ele reclamando, não, ele está se queixando, mas não está reclamando. Glória a Deus. Mas a espera de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó, em toda a sua provação, esperou com paciência no Senhor. Esperou, perseverou na fidelidade a Deus. A perseverança de Jó era fiel ao Senhor. Glória a Deus. Por isso que tem um versículo famoso e deve estar na tua caixinha de promessa, que está lá em Jó 19, número 19, verso 25, vai dizer: olha que Jó vai declarar: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Querido, o Senhor, Ele já se levantou sobre essa Oh, terra, aleluia. e Ele vive, Ele está no controle da Glória a terra. Jesus. Por isso que o tema da palavra: Deus se agrada com aqueles que esperam. Aleluia. Eu creio. Espere. Aleluia, Jesus. Fala para o seu irmão aí: para de ser teimoso, irmão. Espera. Você está muito agitadinho. Espera. Está muito nervosinho, nervosinha. Esses dias aí você está comendo demais, né? Meu Deus, está ansioso. Espera. O nosso Redentor vive. Amém. E o último exemplo de esperar no Senhor, eu peguei aqui de Ezequias. Ezequias, ele viveu grande afronta do rei da Síria. Você sabe dessa história. Bendito é o teu nome, Jesus. Uma afronta terrível. Espírito da verdade. E o rei Ezequias, ele vai ver o exército da Síria cercando
esperar. Sabe por quê? Ele sabia que se esperasse em Deus, aleluia, o Senhor se inclinaria para ele e daria socorro. Ezequias, ele vai esperar com paciência. Ele está esperando uma resposta do Senhor. E a Bíblia vai dizer, querido, aleluia, que Ezequias, quando ele espera no Senhor, Deus permitiu, aleluia, que ele agisse a favor de Ezequias. A Bíblia vai dizer, querido, que Deus dá vitória para Ezequias, sem fazer nada. Tem uma palavra para você: espere no Senhor. Aleluia. Há um exército maligno que está te cercando, quer te trazer depressão, toma cuidado. Quer te trazer medo, quer te trazer desespero. Ei, mas busque ao Senhor e espere, porque o Senhor está vindo ao teu favor nesta noite. Ezequias esperou com paciência, e Deus permitiu, aleluia, o milagre dele, a vitória dele. Por isso que Deus está dizendo para mim e para você que somos a igreja dele. Ei, a espera da igreja. Qual é a espera da igreja? Aleluia, eu como a igreja do Senhor, eu como a igreja do Senhor, a minha espera no Senhor é a volta do Senhor Jesus Cristo. Ei, a minha espera no Senhor, aleluia, é o arrebatamento, aleluia, é esperar com paciência, é esperar com fé. Ei, meu irmão, a espera, querido, que traz a vontade do Senhor, é aonde Deus cumpre promessa, é aonde que Deus cumpre, aleluia, a palavra dele, os propósitos dele. Então a espera da igreja é a volta de Cristo, a espera com paciência é o arrebatamento. Querido, nós precisamos ansiar por isso, nós precisamos tirar o nosso coração dessa terra, porque os sinais estão acontecendo, e Deus está dizendo para mim nesta noite: eu fortaleço o teu interior, eu fortaleço o teu coração. Ei, receba o renovo de Deus para a tua vida, receba a graça, receba o amor de Deus. Meu irmão, Deus está tirando essa tristeza do teu coração, Deus está tirando essa agonia do teu coração, está te dizendo nesta noite: espere, confie, porque eu vou me agradar de ti e te darei vitória. Amém, glória a Deus, eu creio. Se você crê, ore comigo. Aleluia, Jesus. Ore comigo. Glória a Deus, aleluia. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Senhor Deus, aqui oramos, cremos e confiamos em Ti, e a nossa fé está em Ti. Te pedimos a Tua misericórdia em nossas vidas. Senhor, esta oração que eu faço especificamente pela vida da sua igreja. Senhor, visite os meus irmãos agora. Senhor, ó Pai, cubra cada um com sangue do Cordeiro. Guarde, Senhor, o coração, a mente. Guarde o emocional, o entendimento, Senhor. Pai, dê paciência. Senhor, dê paz agora nos lares. Que haja paz, ó Pai querido, que no decorrer desses dias, desse final de semana, da semana que vem que vamos entrar, o milagre venha acontecer. Senhor, abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor nos dê a virtude de paciência, de espera, Senhor, ó Pai querido. Por isso eu quero te louvar, Senhor, eu quero te agradecer por esta noite, por esta palavra, por esse versículo, Pai. Creio que o Senhor está, Senhor, colocando um novo cântico sobre a nossa boca. Nós cremos que
meus irmãos, guarde as famílias dos meus irmãos, Senhor, cubra com o sangue do Cordeiro, livra de todo mal, livra do homem sanguinário, da destruição, livra da peste, Senhor, livra de tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor abençoe a Tua igreja, Senhor, abençoe o nosso ministério, Senhor, ó Pai, e guarde o nosso coração, é o que procede as coisas da vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Maravilhoso. Foi simples, mas objetivo. Deu uma gaguejada aqui, mas eu creio que você ouviu que Deus queria falar contigo. Amém? Queria louvar a Deus pela vida de todos que têm nos assistido, né? Nossa igreja, a comunidade Missão para as Nações em Cristo, e dizer para os meus irmãos, muita saudade dos meus irmãos, tenho orado por vocês, viu? Nas madrugadas, pelo propósito de oração, e tenho apresentado todos, membros, pastores, obreiros, amigos, amigas, tenho orado e cobrindo vocês em oração, pode ter certeza disso, amém? Não só nas madrugadas em casa, mas no monte também, temos orado, buscado ao Senhor, né? E Deus tem nos feito sentir a dor do próximo, mas Deus está